Hey, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English for Us. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, se tem uma coisa que o americano gosta de fazer é juntar um monte de palavra na comunicação informal, até porque isso traz mais fluidez, mais velocidade na fala. Isso também existe no português, quando a gente fala pra aquele, naquele, assim por diante, mas quando a gente vê essas contrações do inglês em filmes, séries, músicas, a gente acha que tem alguma coisa estranha, sendo que na verdade o uso delas é muito comum no dia a dia. Então, para você não achar mais que I'm a e MMA é um tipo de luta MMA, fica até o final que eu vou te contar o que essa e outras contrações do inglês significam de verdade, como utilizada. Como o gonna é a redução do going to, você não vai utilizar o to quando tiver um verbo junto no final desse going to. Então você não vai dizer gonna to walk ou gonna to drive, e sim gonna walk, gonna drive. Eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo que eu postei por aqui sobre músicas com significado diferente e eu vou deixar o link dele para vocês aqui nos cards e na descrição para você assistir depois se ainda não assistiu. Outra coisa que causa também um pouquinho de confusão é quando a gente une esse going to com o verbo principal go. Por exemplo, eu posso dizer I am going to go to Rio today. Não tem nenhum erro nisso. Ou então, I am gonna go to Rio today. Parece estranho pra gente no português, porque parece algo como eu estou indo ir, mas a verdade é que não tem problema nenhum nessa frase. O primeiro go, que é do going to, ele se refere a essa ação no futuro, e o segundo go é o verbo principal, que é o verbo ir. What are you gonna do? O próximo que a gente vai ver por aqui tem uma construção bem parecida com o gonna, é o gotta. Gotta é a contração do got to, ou mais exatamente de have got to. Have got é praticamente um sinônimo de have. A única diferença é que o primeiro é um pouquinho mais informal. Um exemplo para a gente falar sobre isso seria uma frase que é bem utilizada: You gotta be kidding me. You gotta be kidding me. Você deve estar de sacanagem comigo, ou você deve estar brincando comigo. Um reminder aqui, um lembrete para vocês, vale o mesmo que o gonna. Então, se você está falando o gotta, você não vai colocar o to depois dele para falar do verbo principal. Simplesmente gotta go, gotta talk e assim por diante. I gotta get out of here. E como eu falei pra você, o gotta pode ser tanto a contração do got to como have got to. Isso significa que uma frase como I've got to go now, ou seja, eu tenho que ir agora, poderia ser simplesmente dita como I gotta go now. I gotta go now. Parece que é um som só. I gotta go. I gotta go now. Mas calma, eu não tô indo ainda não, tá? Fica até o final do vídeo, hein? Ah, bom. Como a gente já falou bastante do gonna e do gotta, eu não vou me estendendo muito na explicação do próximo, que é o wanna. Nada mais é do que a contração do want com o to, bem parecido com os anteriores. Um exemplo bem conhecido aí é o refrão da música do Maroon 5, que fala I don't wanna know, no, no, no. I don't wanna know. Ou seja, I don't want to know, que significa eu não quero saber. I don't wanna know, no, no, no. Lembrando que como a contração é do want com to, se eu disser, por exemplo, que quero um sorvete, o correto seria I want an ice cream. I want an ice cream. E não I wanna an ice cream. Porque esse wanna é a contração do want com to e não uma outra forma de dizer o want. Apesar de eu juntar também, nesse caso, o som do want an ice cream, percebam que tem uma pequena diferença. Want an ice cream e wanna know. Want an ice cream, wanna know. Hey, you wanna do something tonight? Give me é a contração de give me, ou seja, me dê ou dê algo pra mim. Por exemplo, a expressão give me a break pode ser dita como give me a break. Tipo, me dá um tempo. Isso, vamos voltar pra cá. Que deselegante. Se você é idoso como eu, provavelmente vai lembrar de uma música da Britney Spears que ela ficava martelando o tempo todo a frase give me more. Give me more, give me more, give me more. Ela só falava isso praticamente na música toda. Então esse give me more é a mesma coisa que give me more. Give me those. Lendo essa, até parece que a gente está falando de after, mas não tem nada a ver com isso não. Eu não entendi o que ele falou. A forma correta de pronunciar é after. After. Pois é, after é a junção de have com to. É uma junção um pouco estranha porque você está colocando um som de F ali, quando na verdade era um V. Mas se você falar have to, bem rapidinho, é o que acaba acontecendo. E ela tem o sentido de ter que fazer algo, de uma obrigação. Claro que você nunca vai ver essa palavra escrita, esse have to, mas ela é muito utilizada na comunicação falada, assim como as outras contrações que a gente viu por aqui. Por exemplo, ao invés de dizer I have to learn English, eu posso dizer I have to learn English. E a contração de let me fica let me. Let me, ou seja, me deixe, me deixa. Por exemplo, se eu quero dizer, me deixe te apresentar para ele, let me introduce you to him. Esse let me pode ser dito como let me. Um outro exemplo, let me ask you a question. Let me ask you a question. Me deixa te fazer uma pergunta. Let me guess. Esse não tem muito segredo. Trying to fica tryna. I'm trying to stay focused. I'm trying to stay focused. Eu estou tentando ficar mais focado.
Hey, easy. I'm just trying to get my scene, okay? E vamos finalmente falar da contração que não é uma sigla de MMA. I'm, com 2 ou 1 M, é a junção de I'm going to ou I am going to. Então vamos pensar aqui, você tem várias formas de falar a mesma coisa. Você pode dizer I'm going to, I am going to, I'm gonna e I'ma. Você só vai adaptar conforme desejar. Um exemplo bem prático dessa contração está em uma música do Bruno Mars que ele diz I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. Perceba como teria sido muito mais comprido se ao invés de falar isso ele dissesse I'm going to leave the door open. Sairia do ritmo da música. Então, I'ma leave the door open, vou deixar a porta aberta. Lembrando que essa é uma contração bem informal. Então você tem que pesar esse tipo de coisa dependendo de com quem e onde você está falando. Na linguagem escrita, por exemplo, é bom você preferir o I am going to ou I'm going to no máximo. Evita esse gonna e esse I'ma, que é bem informal. I'ma leave the door Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. E se você curtiu, lembre de deixar o like. Manda também seu comentário. Conta pra mim o que você achou desse conteúdo e o que você gostaria mais de ver por aqui. Vamos fechando por hoje, mas lembra que toda semana às quintas tem conteúdo novo por aqui, além dos shorts que eu vou postando no decorrer da semana com algumas dicas. Continua aprendendo, fica aqui no canal e assiste esse vídeo que eu tô deixando aqui do ladinho pra vocês. See you on the next video!